Você já se perguntou o que Machado de Assis teria a dizer sobre a polarização? Você não precisa se perguntar, é só ler esse livro aqui. Mais um livraço Machado de Assis, Esaú e Jacó. Romance publicado em 1904 é, portanto, o penúltimo romance escrito pelo Machado de Assis. O último é o Memorial de Ares, também está nesse volume aqui. E os dois são narrados pelo mesmo personagem narrador, que é o Conselheiro Aires, um diplomata aposentado. E talvez justamente por ele ser esse diplomata aposentado e, portanto, ter vivido uma carreira de tentativa de conciliação, esse livro fica tão interessante. O Machado de Assis, que cara fantástico, bicho. É muito bom Machado de Assis. A gente esquece o quão bom é esse cara, né? O bruxo do Cosme Velho, até voltar a ler as suas páginas. E aqui ele vai tratar justamente de algo muito presente na época dele, na época que esse livro foi publicado, que é a queda da monarquia e o início da república. E inclusive as tentativas de golpe dentro do golpe, né? Quando a república assume através de um golpe militar, e aí fica a disputa interna entre os marechais. E ele vai falar sobre isso aqui também, mas ele vai tentar dar mais ênfase na individualidade de Pedro e Paulo. Pedro, que é mais conservador, e Paulo, que é mais revolucionário. E aí vai ter um momento de mais ou menos uma reviravolta, mas o Conselheiro Aires vai dar a ideia dele, que é a seguinte: a razão parece-me ser que o espírito de inquietação reside em Paulo e o de conservação em Pedro. Um já se contenta do que está, outro acha que é pouco e pouquíssimo, e quisera ir ao ponto a que não foram homens. Em suma, não lhes importam formas de governo, contanto que a sociedade fique firme ou se atire para diante. Então, quando irrompe a República, o Paulo fica vibrante, né? Fica feliz, porque finalmente vai ter uma mudança de regime, enquanto que o Pedro fica muito triste, né? Porque ele, como um bom conservador, queria a manutenção da monarquia. Só que com o passar dos anos, a República começa a ficar mais agradável para o Pedro, porque ele tem esse espírito de conservação, né? Então, já que a gente está numa república e não vai voltar à monarquia, vou manter a república do jeito que está, tá bom assim. Enquanto que o Paulo fica revoltado porque a república não fez todas as revoluções, todas as mudanças que ele gostaria. E aí ele começa a fazer oposição ao governo republicano. Ao conhecerem a jovem Flora, Pedro e Paulo vão se apaixonar pela mesma. E então as rusgas que eram só por motivos político-ideológicos passam a ser também por motivos sentimentais. A partir desse ponto eu vou dar spoilers, então quem não leu ainda e quer manter as surpresas, eu sugiro que interrompa o vídeo, que vá para o próximo da lista. Mas aqui o Machado de Assis, através do Conselheiro Aires, ele vai fazer uma metáfora do nosso país naquela época, né? Na época da polarização entre república e monarquia, entre liberalismo e conservadorismo, e que a gente hoje consideraria como esquerda e direita, embora não fosse bem isso, né? Tanto o conservadorismo como o liberalismo eram ideias, e ainda são, principalmente de direita. Nenhum dos dois irmãos aqui, no caso, flerta com o socialismo ou comunismo, pelo menos até o momento em que encerra o romance. Mas eles serão uma metáfora dessa divisão da sociedade, e as mulheres também serão metáforas, Natividade e Flora, porque as duas morrem no livro. E quando as duas morrem, a Flora morre na flor da idade, sem conseguir decidir entre o Pedro e o Paulo, e ela é uma metáfora da nossa nação, uma nação que, ao não conseguir decidir a sua forma de organização, acaba morrendo. Enquanto que a Natividade, no seu leito de morte, vai pedir aos dois que se reconciliem. E as duas conseguem, durante um certo período após os seus falecimentos, que Pedro e Paulo se reconciliem, durante pouco tempo. Tanto com a morte da Flora, eles passam alguns meses evitando se digladiar, evitando entrar em disputas, e quando a mãe dos dois morre, a Natividade, que seria uma metáfora do nosso país também, ela pede aos dois que se reconciliem, e eles passam um ano sem brigar. Inclusive, os dois são eleitos deputados um pouco antes da morte da mãe,
mas por partidos diferentes, um partido conservador e um partido liberal. Mas eles começam, inclusive, a votar juntos em algumas matérias durante esse ano em que eles passam tentando cumprir a promessa que fizeram à mãe no leito da sua morte. Só que depois eles voltam a entrar em disputa e aí o livro se encerra. E aqui, a meu ver, Machado de Assis está fazendo a seguinte inquirição. Será que o nosso país, será que nossa nação, será que nosso povo só poderão viver em paz, só poderão se reconciliar diante de grandes tragédias? Será que nós, enquanto irmãos, vamos viver brigando entre a gente, sem encontrar os pontos em comum que nos unem, a não ser que nós percamos a nossa natividade e a nossa flora? Então fica o questionamento. A escrita de Machado de Assis é maravilhosa. O melhor do Machado de Assis não é a trama em si, mas a forma como ele escreve, as ironias que ele traz, as reflexões. O cara é gênio demais. Então sugiro que vocês leiam esse livro para ontem e espero vocês aqui no próximo Quixotado, seu programa de literatura.